pesquisa Juventude, o relatório quantitativo, e nós vamos fazer a reunião, primeiramente lá em Rio Bonito, no Hotel Fazenda Pedras Negras, e depois ainda temos mais ainda grupos que vêm, ainda do restante da América do Sul. Na verdade é uma conversa que é parte da nossa pesquisa, e eu acho que serão 3, 4 dias de uma convivência que certamente trará novos conhecimentos, e a gente vai sair diferente desse encontro, porque são jovens, mas são jovens com muita experiência de vida, experiência de militância, experiência em seus países, nos seus estados, e a gente quer trocar isso. Então é uma expectativa grande da nossa parte. Meu nome é Fabiana Borne, eu sou estagiária do IBASE, trabalho no site da pesquisa Juventudes Sul-Americanas, e a minha expectativa para o encontro eu acho que vai ser muito produtivo, vão sair matérias muito interessantes e vai render bastante para o site. Meu nome, na verdade, é Ana Luísa, mas todo mundo me conhece como Anilu. Eu sou do Instituto Polis, né, que é uma ONG fundada em 87 em São Paulo. Desde 2004, o Polis e o IBASE estão juntos, né, produzindo conhecimentos e fazendo intervenções públicas no campo da juventude, né, trabalhando com a questão da juventude. Né, e desde 2007 estamos, né, nessa pesquisa, ampliando o olhar, né, para juventudes do Cone Sul do nosso continente. Meu nome é Livi e eu também sou consultora do IBASE, como a Regina. Eu sou professora da universidade também nessa área, né, de juventude, de educação. E estamos na pesquisa desde o início, tentando pensar, como disse a Regina, um pouco dessa loucura, dessa utopia, dessa pesquisa, que agora consegue reunir tanta gente. Patrícia, trabalho com Itamar, com Regina, com Lili, com Marina, com Inês de base, e participo, sou pesquisadora, sou socióloga e venho participando das pesquisas em base desde 2004. E sou uma pesquisadora jovem ainda, um pouco. Meu nome é Marina, a Patrícia disse que é uma pesquisadora jovem, eu sou uma jovem, não. Ela é uma jovem pesquisadora, eu sou uma pesquisadora jovem. Eu faço parte da equipe desde o final de 2008, ano passado. Então, assim, tem poucos meses que eu estou trabalhando junto com a equipe. E esse tem sido um aprendizado muito grande, tem sido muito bom estar aqui. De una utopía. Esse projeto tem um antecedente no Brasil, porque já no começo, nos anos em 2005, eles apoiaram um grande projeto para conhecer a juventude brasileira, o IDRC, que é o instituto ligado ao parlamento canadense e que apoia iniciativas pela democracia, muito na América Latina, também na América do Sul, e se propôs a ter também um apoio no Brasil, junto com o IBASE, o Instituto Polis. Então nasceu a pesquisa Juventude Brasileira, Juventude e Democracia. A partir daí, então, a ideia era ampliar essa experiência, uma experiência de produção de conhecimento, aliando com um compromisso de incidência no espaço público. E foi assim, então, que se decidiu que a próxima etapa seria feita em rede, e em rede com alguns países da América do Sul. A princípio seria o Mercosul estrito, apenas Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Depois a gente ampliou um pouco, incluindo também Bolívia e Chile. A primeira etapa foi, estudamos situações tipo, que foi essa ideia de a gente pegar situações de jovens organizados em cada um dos países e aprofundar e perceber como é que essas situações se ligavam nesse momento histórico, quando nascem as políticas nacionais de juventude. Aí nós produzimos, inclusive, esse informe, da onde saíram as 6 demandas para a construção da democracia, né, da América do Sul. A publicação se chamou 6 demandas para construir uma agenda em comum. A partir daí, desse momento, nós fizemos encontros interessantes. A gente pôde ir
a cúpula do Mercosul apresentar os resultados da primeira etapa e partimos para a segunda etapa, que foram os grupos focais. A ideia era testar aquilo que nós conseguimos perceber das 6 demandas, no estudo das situações tipo, e perceber com outros grupos, ampliar um pouco mais e ouvir mais gente sobre isso. E aí foram feitos os grupos focais, e nós produzimos esse livro, que é Ser Jovem na América do Sul, pegando um pouco essa identidade juvenil, o que era ser jovem nesses espaços, né, de organização, com todas as suas diferenças, e foi muito interessante também essa experiência, porque nós fomos testando um pouco o que tínhamos feito antes. A partir daí, qual era a ideia de continuidade? A ideia era fazer um survey, uma pesquisa quantitativa, porque nós tínhamos até então, tanto nas situações tipo como nos grupos focais, só trabalhando com jovens participantes. Então era preciso ouvir os jovens de uma maneira mais geral, perceber inclusive como é que esses jovens desse país se colocavam e como é que os próprios adultos viam os jovens. E nós partimos então para o que nós chamamos de uma pesquisa quantitativa nos 6 países e tivemos um resultado bastante interessante que mostra, por exemplo, uma certa distância entre os jovens organizados e os jovens comum, o jovem que está fora dos lugares de organização. Mas, ao mesmo tempo, mostra também coisas muito próximas. Quer dizer, questões próximas, demandas próximas, que tem aí uma matéria-prima importante para aproximar esses jovens. E aí, então, nós partimos para a última etapa, que são os grupos de diálogo. Ou seja, mostrar para os jovens organizados, primeiro em cada um dos países, quais as demandas dos jovens em geral, o que pensa o jovem que não está organizado e um pouco desafiá-los a fazer esse diálogo entre eles mesmos, os jovens organizados, e entre eles e o conjunto dos jovens de cada um dos países. Então foi a etapa dos diálogos nacionais. Nos diálogos nacionais, a gente apresentou os dados, então, da pesquisa quantitativa, que acabou sendo publicado aqui nesse relatório regional. Esse livro já trata dos 6 países conjuntamente, mas nós colocamos dentro desse livro também um CD com os relatórios nacionais de cada um dos países. O último passo foi, então, fazer com que esses jovens dos diferentes países se encontrassem para se perguntar o que nós podemos fazer juntos enquanto jovens sul-americanos, considerando nossas diferenças históricas de cada um dos países, conjunturas políticas, tipos de organização, que são muito variadas entre si, o que nós podemos fazer juntos. O que eu achei mais interessante, assim, do diálogo todo, né, teve todo um lado de certa apreensão de juntar 40 jovens de países diferentes numa cidade como o Rio de Janeiro, mas é interessante que eles dialogaram mesmo. Eles discutiram vários caminhos, propuseram outros e propuseram nesse caminho maneiras de se falar entre si. Nesse sentido, a gente tem que dizer que a pesquisa é vitoriosa. Claro que isso não termina aqui, não pode terminar nesse encontro. Você tem que ter continuidade nas redes que se formaram, sem dúvida nenhuma, e tem que ter possibilidade que a imprensa, que outros espaços absorvam esses dados e possam fazer matérias que criem opinião pública, disseminem as informações, né? E tem que ter uma certa continuidade, mas aí está feito já, vamos dizer assim, tem aí um plantio grande, que a gente espera que haja uma colheita daqui para frente, dependendo muito de como cada país vai se engajar, né, nessa questão de transformar, né, de transformar as opções, as oportunidades, os direitos dos jovens e também políticas públicas que respondam a essa diversidade. Na verdade, não adianta a gente apenas constatar a diversidade, precisa tomar diversidade para construir políticas públicas.